Aleluia. Que calor é esse, né? Meu Deus, quando eu reclamo do calor, o pessoal fala mal de mim ainda. Eu amo frio, gente. No calor eu derreto. Então vamos lá, abra a tua palavra, abra a palavra do Senhor em João, capítulo 21. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Então, João, capítulo 21, a partir do versículo 14. Aleluia. 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 Hoje tem telão de manhã. Quem não trouxe Bíblia, ficou na mão. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Tem gente procurando ainda, né? Então diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Essa é a pergunta do Senhor para nós hoje. Aleluia. Põe tua Bíblia no banco e vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Vamos falar com o Senhor agora e ver o que ele tem para nós nesta noite. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por esta noite. Nós te agradecemos, Deus, porque cremos que o Senhor já está aqui presente. Nós te pedimos, Deus, vem falar ao nosso coração. Toma, Senhor, a direção da mensagem. Toma a direção nessa noite, Espírito Santo, porque a obra é tua, Pai. Nós somos só instrumentos. Fala conosco, Senhor, porque a sabedoria do homem é nada diante da tua grandeza. Te louvamos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Amados, aqui nós vemos Jesus, ele tendo um diálogo com Pedro após a ressurreição. E nós vemos aqui a palavra de Deus fala no versículo 14 que Jesus já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. E nós vemos que quando ele se manifestou, ele não tinha falado com Pedro ainda. E aqui nós vemos que Pedro, esse diálogo de Jesus com Pedro, que depois a gente vai falar, Pedro foi um dos primeiros discípulos, o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus para a obra. Quando Jesus passou, ele e seu irmão André pescando, porque eles eram pescadores. E Jesus fala para ele: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E quando Jesus falou isso, Pedro e André largaram tudo que tinha e foram viver esse chamado que Jesus fez para ele. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. A palavra vinde a vós mim, para Pedro. Quando Jesus entrou na vida de Pedro, Jesus transformou esse Pedro.
Jesus mudou esse Pedro. Ele fez de Pedro um novo homem, com novos objetivos, com nova prioridade. Foi o que Jesus fez. Jesus começou a ensinar Pedro. Por 3 anos, Jesus ensinou Pedro. E Pedro, nós vemos ali que Pedro, ele era imperfeito. Ele era cheio de falhas. Mas Jesus, ele não estava procurando pessoas ideais. Ele queria pessoas reais. Pessoas que ele pudesse transformar e que ele pudesse derramar do amor dele para que essa pessoa fosse ganhar vidas. Porque para mim trabalhar com almas, eu preciso ter amor pelas almas. E aqui nós vemos um Pedro imperfeito, que falava sem pensar. Nós vemos um Pedro com temperamento impulsivo. Nós vemos um Pedro agressivo. Nós vemos um Pedro que, na hora que Jesus mais precisava, Pedro estava negando Jesus. Pedro que andou com Jesus 3 anos. Mas quando o Senhor chamou Pedro, ele sabia que Pedro era todo de atravessado. Quando Jesus chamou os discípulos dele, ele sabia que os discípulos dele eram todo errado, todo cheio de falhas. Mas ele queria trabalhar neles, para que eles fossem modificados pelo amor de Jesus. E aqui nós vemos um Pedro que falhou. Quando Jesus disse, sentado à mesa e falando para os discípulos, no meio de vós, há um que irá me trair. Pedro, todo impulsivo, ele pergunta para João, que era o discípulo amado. Pergunta para ele, quem vai trair? Pergunta para ele, quem vai trair? Porque Pedro já achava que não era ele, que não era João, que eram os bonzão ali, né? Alguém deles ia trair. E quando ele pergunta, Jesus, falando com ele, Jesus diz assim, Pedro, tu vai me trair. Tu é o traidor. Antes que o galo cante, tu me trairá, me negará 3 vezes. Tem gente que fala que o galo cantou 3 vezes, depois Pedro traiu. Não. Antes que o galo cante, tu terá me traído 3 vezes. E quando ele fala isso para Pedro, nossa, por ti eu darei até a minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. Quando nós vemos um Pedro, ali quando era o momento de ele provar que ele era o Pedro que amava Jesus. Ele, talvez por medo, ele falha e ele nega Jesus. E quando ele nega Jesus, ele ouve, quando ele nega pela 3ª vez, ele ouve o galo cantar. E Pedro se entristece. E a palavra diz que quando ele lembra das palavras de Jesus, quando o galo canta, e ele lembra das palavras de Jesus, e eu penso Jesus olhando para ele, Pedro chora desesperadamente, Pedro chora amargamente, diz a palavra de Mateus 26:75, que Pedro entrou num choro. Eu imagino Deus olhando para ele, Jesus ensinou tanto, falou que ele ia trair, e ele, não, por ti eu darei até a minha vida, e de repente ele falha, e quando ele vê Jesus olhando para ele. Então, mas também nós vemos, além de Pedro, impulsivo, revoltado, Pedro, nós vemos um Pedro que ele diz assim, por ti eu darei a minha vida. Nós vemos um Pedro se arriscando, mesmo poderia morrer. Quando os soldados vieram buscar Jesus, nós vemos um Pedro cortando a orelha do soldado para defender Jesus. Nós vemos um Pedro que tem uma fé tão grande em Jesus, que quando ele está no meio do mar e o barco quase indo a pique, e Jesus aparece andando sobre as águas, eles com muito medo. De repente Pedro olha e diz, se és tu, manda eu ir ter contigo. Olha a ousadia de Pedro, olha a coragem, olha a fé. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo.
E Jesus olha para ele e diz: vem, Pedro. E Pedro vem caminhando por sobre as águas. Um Pedro corajoso. Nós vemos um Pedro que acreditou em Jesus. Um Pedro que foi, falhou, começou a afundar porque olhou para os ventos? Começou. Mas quem que ele chamou? Jesus. Senhor, socorre-me. E Jesus vem e segura Pedro. Nós vemos Jesus segurando aquele homem e trazendo para o barco. Tamanha era a intimidade dele com Jesus. Amados, mas agora nós vemos Jesus num momento conversando com Pedro. Eu imagino Pedro, a vergonha de Pedro quando ele traiu Jesus. Eu imagino Pedro, a vergonha de Pedro quando ele negou Jesus. Quando ele falou: não, não conheço, nem sei quem é esse cara, não. Eu vejo que quando Jesus veio, a palavra diz que Jesus veio por 3 vezes, ele se apresentou no meio dos discípulos. E em momento nenhum ele falou com Pedro. Eu penso como que estava o coração de Pedro. Aquele Pedro que tinha negado, aquele Pedro que talvez por medo tivesse se afastado de Jesus, aquele Pedro que talvez estivesse pensando: eu pequei e agora não sou digno nem de falar com ele. E Pedro, quando soube que Jesus ressuscitou, Pedro, ele largou as redes. Ele largou o ministério e voltou a pescar. Ele largou o ministério e voltou para o lugar onde Jesus achou ele, que é pescando. Mas nós temos um Deus que nos ama, que não desiste de nós, que nós podemos falhar, mas Ele vem com misericórdia. Ele vem te buscando porque Ele acredita em mim e em você. Porque Ele nos chamou, Ele nos conhece. E Pedro tinha falhado, Pedro largou tudo e pensou para mim: ó, agora já deu, né? Vou voltar a pescar. Mas Jesus, ele vai de encontro. A palavra diz que eles estavam lá no barco pescando e Jesus chegou, perguntando se tinha alimento. E eles reconheceram que era Jesus. E Jesus prepara o peixe, prepara o pão e vão ceiar. Mas Jesus tinha uma conversa para fazer com Pedro. Sabe quando você tem uma conversa e você fica adiando? De manhã eu falava aqui, quando a gente fala: ah, a pastora quer falar com vocês. As mulheres dizem: ixi, o que eu fiz? Quando diz: o pastor Eduardo quer falar com vocês. Ixi, o que será que nós fizemos, né? O que aconteceu? A gente já fica assim meio... E aqui Pedro, ele estava só escapando. Mas chegou o momento da mesa que eles foram comer, fazer a refeição, e Jesus fica frente a frente com Pedro. E é o momento que Jesus vai falar com Pedro. É o momento que talvez Pedro estivesse correndo. Mas chegou o momento. Chegou o momento, chegou o encontro. E quando Jesus chega, ele vem com a pergunta para Pedro, como nós lemos ali. Jesus, ele não vem para Pedro acusando. Ele não vem perguntando: por que você me rejeitou? Ele não vem dizendo: Pedro, o que aconteceu? Por que você falhou? Pedro, por que você abandonou tudo? Jesus não vem julgando Pedro. Mas Jesus vem perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E a primeira pergunta para ele é: Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros? Olha o que Jesus estava fazendo com Pedro. Aquele Pedro que negou. Talvez Pedro pensou: nossa, e agora o que eu respondo? E agora, se eu falar que ama, ele vai dizer: por que você me traiu? Por que você me negou? Se eu falar que ama, ele pode dizer: por que você largou tudo então? Mas Jesus não. Jesus vem com uma pergunta: Pedro, tu me amas? Quando Jesus faz essa pergunta, sabe o que ele está fazendo? Ele faz 3 perguntas para Pedro. E ele diz assim: Pedro, tu me amas mais que esses? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Ele diz, então apacenta meus cordeiros. Ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus olha para ele e diz, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava fazendo? Pedro estava esperando que talvez Jesus fosse condená-lo, que talvez Jesus fosse pedir uma explicação sobre tudo aquilo. Jesus estava chamando de volta a missão de Pedro. Jesus estava falando, cuida das minhas ovelhas. Jesus não tinha chamado ele para ser pescador de homens? Para cuidar de vidas? E ele tinha negado Jesus, ele tinha largado o ministério, tinha voltado a pescar. E Jesus chama ele e diz, apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque Deus tinha um chamado. Porque Deus sabe por que Ele chamou eu e você. Ele sabe por que Ele nos escolheu. E muitas vezes nós nos afastamos, mas o Senhor quer nos alinhar naquilo que Ele tem nos chamado. O chamado começa no amor. Quando Jesus chegou, não chegou pedindo explicação, Ele chegou perguntando se Ele amava. O chamado começa no amor, porque o verdadeiro coração missionário tem um amor genuíno por Jesus. Se nós amamos Jesus, nós queremos fazer e cuidar daquilo que Jesus ama. Por isso que ele está perguntando, Pedro, tu me amas? Quando nós amamos Jesus, naturalmente amamos aquele que Ele ama e nos preocupamos com as almas perdidas. E hoje a palavra para mim e para você é, tu me amas? Tu me amas? Você ama Jesus? Misericórdia. Tu amas Jesus? Aleluia. Sabe qual é a palavra para você? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida daqueles que eu amo. Cuida da pessoa do teu lado. Cuida da pessoa que caminha com você. Cuida da pessoa que está lado a lado com você. Você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Dá uma olhadinha para a ovelhinha que está do teu lado. Você ama Jesus o suficiente para cuidar dela? Você ama o suficiente para cuidar das ovelhas que não conhecem Jesus? É isso que Deus está perguntando para você. Filha, tu me ama? Filho, tu me ama? Cuida das minhas ovelhas. Aleluia. O amor por Cristo nos impulsiona a sair da zona de conforto e ir até as pessoas que não conhecem Jesus. Ir até aos perdidos. O amor por Jesus. Será que esse amor está derramado dentro do teu coração? Amados, às vezes nós amamos sim, quando se trata do nosso bem próximo, das pessoas da nossa casa. Acontece alguma coisa, a gente se preocupa, a gente chora, a gente busca e pede oração, mas quantas pessoas estão se perdendo do nosso lado e que Deus colocou para que nós cuidemos, para que nós falemos de Jesus e nós não temos feito isso. E Ele pergunta para nós, tu me ama? E às vezes a pessoa que está do nosso lado, nós estamos perdendo. Nós, pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de falar, nós estamos matando. E Jesus diz, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeiros. O que ele está falando? São os novos convertidos. E às vezes a gente não tem paciência com o novo convertido.
Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta aquele que anda lado a lado com você na fé. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o rebanho na tua casa. Aleluia. Aleluia. Se amamos Jesus, precisamos amar pessoas. Em João 13, 34, 35. Tem lá no telão. João 13, 34, 35. Aleluia. Tem telão? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Será que a gente está demonstrando esse amor? Será que nós estamos demonstrando que nós amamos Jesus? Quando Jesus fala sobre o amor, ele diz: cuida das minhas ovelhas. Aleluia. E olha que ele está falando das minhas. Não é das tuas. Porque às vezes nós pensamos: eu tenho um grupo de mulheres, são as minhas ovelhas. Não, são do Senhor. Eu olho para a igreja, o pastor é do pastor Eduardo. Não, é do Senhor. O Senhor colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos. É dele. E ele vai pedir, ele vai querer que nós prestemos conta daquelas que ele colocou nas nossas mãos. Quando Jesus chega diante do Pai, ele diz: Pai, aqui estão aqueles que tu me deste. Nenhum se perdeu, a não ser aquele que estava preparado para se perder, que é o filho da perdição. Mas nenhum se perdeu. Amados, quantas ovelhas nós estamos perdendo? Quantas pessoas estão saindo do nosso lado e a gente não está se importando? E Deus tem colocado para nós cuidarmos. A missão é cuidar das ovelhas. Jesus não disse para Pedro: Pedro, se tu me amas, busca um reconhecimento. Pedro, se tu me amas, busca status, busca posição, busca conforto. Jesus não disse isso para ele. Pedro, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Cuide, alimente com a palavra, alcance os que não me conhecem, caminha com aqueles que não me conhecem, ensina. Sabe o que ele estava falando? Discipula, cuida deles. Se tu me ama, cuida. O cuidado com as ovelhas envolve empatia, compaixão, disposição para servir. Você tem servido o Senhor? Amados, nós vemos muito isso quando você diz: eu amo Jesus, eu quero servir esse Deus. E nós vemos muito isso nas células. Quando chega para você e diz assim: você pode me ajudar em tal coisa? Não, não posso, não estou preparada ainda. Não é meu tempo. Eu preciso aprender mais. Jesus diz que antes que ele te formasse, ele já te conhecia. Antes que ele te formasse no ventre da mãe, ele te deu as nações por profeta. E ele diz, e quando o profeta diz para ele: eu não sei falar, ele diz: eu ponho a palavra na tua boca. E muitas vezes nós estamos dizendo não para o Senhor. Muitas vezes nós estamos negando como Pedro negou. Muitas vezes nós estamos dizendo para ele: não estou pronta ainda. Não, isso aí é para o líder, isso aí é para o vice-líder. Não é comigo não. Amados, o pastor pregou domingo, nós somos carta de Deus. Nós temos uma palavra de amor. Nós temos uma palavra de Deus para as pessoas. E se você tem recebido essa palavra, você está pronto? E sabe por que muitas vezes nós estamos dizendo: não, eu não estou pronto ainda, porque eu tenho que entrar aqui, ó.
E eu tenho que buscar, e eu tenho que me preparar, e eu tenho que me aperfeiçoar. Daí é mais fácil eu dizer para Deus, eu não estou pronta. Não é comigo ainda. Tem gente recebendo, recebendo, recebendo e simplesmente se acomodando. Como uma esponja. Você já viu uma esponja? Molha ela na água, ela fica encharcada. Mas para tirar aquela água tem que espremer. Nós estamos recebendo, recebendo, recebendo do Senhor. Será que precisa Ele espremer nós? Para a gente dizer, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Deus, Ele tem nos chamado e a nossa missão é cuidar de ovelhas. Existem ovelhas em terras desconhecidas, perdidas, clamando por um encontro com Jesus. E às vezes a palavra, o encontro é você. É eu e você. Aleluia. Você recebe essa palavra? Jesus pergunta para você, você me ama? Se a tua palavra para o Senhor é sim, a palavra dele para você é apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Tem gente que ama ainda? Gente, de manhã todo mundo ergueu a mão. Quando chegou no final da mensagem, tinha 3. Eu falei, então a palavra é para você, apacenta as ovelhas do Senhor. Aleluia. Responda ao clamor do Mestre com ações que impactam vidas para a eternidade. Deus nos colocou aqui para impactar vidas para a eternidade, através das nossas ações, da nossa maneira de ser. Não precisa muita coisa, um abraço que você dê para a pessoa, um sorriso, ou se importar com ela, ou falar da palavra, já são ações que vai impactar pessoas. Aleluia. O amor leva à ação. Pedro não apenas respondeu que amava Jesus, mas ele provou com a própria vida, se entregando. Porque falar, meus amados, até papagaio fala. Até papagaio repete. Mas mostrar, ter atitude de amor, isso é diferente. Desde o encontro que Pedro teve com Jesus, depois do encontro que ele teve com Jesus, ele foi um dos maiores missionários da igreja primitiva. Sabe aquela pessoa que diz, pronto, Jesus, eu vou. Quando ele teve esse encontro com Jesus, quando ele teve que enfrentar a liderança, ele falou, ele pregou sem medo, com ousadia, ganhou numa das ministrações mais de 3.000 almas. Porque ele teve um encontro com Jesus, onde ele diz, Jesus, tu sabe que eu te amo. E a pergunta para você é, tu me amas? Aleluia. Pedro pregou com ousadia, entregando sua vida por causa do Evangelho. O cuidado com as ovelhas de Cristo é um chamado que exige um amor sacrificial. Sabe quando você tem que sair da tua zona de conforto? Sabe quando você tem que ir fazer uma visita para uma pessoa? Sabe quando você precisa ter um tempinho para discipular, para participar de um discipulado? É um sacrifício, né? E Deus não quer de qualquer jeito. E por que a gente não vai, muitas vezes, para esse chamado? Porque tá bom na minha zona de conforto. Isso não é para mim. Temos que ter cuidado com os perdidos, os novos convertidos e com aqueles que caminham na fé junto conosco. Filho, tu me amas? Filha, tu me amas? Erga a mão quem ama Jesus. O chamado é, apacenta as minhas ovelhas. Demonstra este amor com atitude. Demonstra esse amor. Aleluia. Aleluia. Amar Jesus sem se importar com os perdidos é um amor incompleto.
Amar Jesus sem se importar com os perdidos é um amor incompleto. Nós temos o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito, ele praticamente eles são 9 gomos. Vamos ver se eu lembro deles aqui. O primeiro é o amor, depois o gozo, que é a alegria, depois vem a paz, vem a fé, em algumas traduções, fidelidade, depois a longanimidade, a benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. O primeiro que Deus coloca para nós é o amor. E se este amor, se eu não tenho esse amor pelas almas, se eu não tenho esse amor pela obra, se eu não tenho esse amor que me faz ir ganhar vidas, eu tenho que pedir para que o Senhor esteja regando esse fruto, esse gomo do amor em mim. Para que eu possa agir e fazer a obra conforme Ele tem feito. Ele tem me chamado. Como que está esse gomo em você? Será que está ressecado? Se tiver ressecado, você não tem vontade de fazer a obra, você não tem vontade de falar de Jesus para as pessoas, você não tem vontade de cumprir o ídolo do Senhor. Como está esse gomo em você? Não precisa me responder. Só pense. Como está esse gomo em você? Se não está cheio, se você não tem esse desejo, diga: Deus, eu preciso que o Senhor se derrame sobre mim. Aleluia. E essa pergunta que ele fez para Pedro, ele faz para mim e para você. Tu me amas? Continua afirmando? Filho e filha, tu me amas? As cabeças já foram menos que fizeram assim, ó. Peça para Deus se derramar sobre a tua vida. A missão é clara para nós. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a expressão clara do amor por Jesus, que nós temos por Jesus, cuidar de vidas, cuidar de almas. Como expressar meu amor por Jesus? Cuidando de pessoas, cuidando de alguém, fazendo discípulos, amando quem Ele ama. Você está fazendo isso? Não precisa me responder. Eu já entendi. 1 João 3,18. 1 João 3,18. Vamos ver o que diz para nós. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Sabe o que ele está falando? Não adianta só você dizer que me ama. Não adianta você só cantar que me ama. Nós cantamos, choramos, erguemos as mãos. Ele diz assim, não é de palavra, mas é com ações. Não é só de palavra. Gente, nós falamos desse amor para Jesus e choramos quando a gente quer Ele fazendo a nossa vontade. Jesus, eu te amo, tu sabe que eu te amo. E por que eu não recebo essa bênção? Não. Aqui ele está falando do amor que nós vamos agir. O amor que vai nos fazer trabalhar por Ele. Aleluia. Então, o amor por Cristo nos leva às nações, nos leva ao nosso próximo e a todos que ainda não conhecem a salvação. Você é a carta de Cristo. Tem levado esse amor lá no teu trabalho? Tem levado esse amor para as pessoas à tua volta? Tem levado essa mensagem? Pedro amava Jesus, mas ele estava envergonhado pelo que ele tinha feito. E Jesus, ele não desistiu de Pedro. Assim como ele não desiste de mim e de você. Talvez você ache que você não é capaz. Talvez até aqui você veio fazendo do teu jeito. Mas hoje Deus está te falando, se você me ama, comece a mostrar com atitude. E hoje é o momento da gente dizer, Deus, sim, Jesus, eu te amo. Sim, Jesus, eu te amo. Me ensina a eu fazer a tua vontade. Aleluia. Não adianta só dizer que amamos. Precisamos agir. Nossa maior declaração de amor não é verbal.
É com atitude. Tu me amas? Se quer demonstrar amor por Jesus, demonstre trabalhando, demonstre fazendo. Jesus, ele disse: se você quer demonstrar amor, demonstre amando, cuidando. Sabe o que Jesus está falando para você? Se você me ama, ama aqueles que eu amo. Ama aqueles que eu derramei o meu sangue por eles. Ama aqueles por quem eu morri na cruz. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Jesus morreu por ela, sabia? E Deus está falando, você tem que amar ela. Mesmo que ela te olhe com essa cara feia aí, igual tem uns que olharam assim. Mesmo que ela te olhe com essa cara feia, diga, Deus mandou te amar. Tem uns que fizeram umas caretas, sim, mas Deus mandou você amar, mesmo que faça essa careta. Demonstre amando aqueles por quem eu entreguei a minha vida. Em outras palavras, não quero você só declarando que me ama, cantando que me ama, falando que me ama. Eu quero você trabalhando, se entregando, fazendo a obra. Demonstrando esse amor. Quem ama, obedece e trabalha. Quem ama não dá desculpas. Quem ama não diz, não estou pronto, não chegou meu tempo ainda. Não é comigo. Não precisa olhar para os lados, gente. Eu já olhei. Uma coisa é você dizer que ama Jesus, mas o verdadeiro teste é a disposição que nós temos de servi-lo e de demonstrar este amor. O pior é que eu olho para umas pessoas assim, elas já fazem umas caras para mim que nem vou olhar para certos lados. Tem gente esperando e dizendo, ainda não estou pronto. Mas Jesus diz para mim e para você, o tempo é hoje. O tempo é agora. Aleluia. Tem gente dando desculpas. Que amor é esse que dá desculpa? Tem gente dizendo, ainda não chegou o meu tempo. Eu ainda estou muito ocupado, não tenho tempo. Sabe o que Deus diz para você, para mim, para você? Abra os olhos e olha para os campos, porque eles estão maduros e pronto para a colheita. Jesus está voltando. Tem vidas se perdendo. E Jesus, como ele chegou diante do Pai e falou, não se perdeu nenhum. Vai chegar o tempo que você vai chegar diante de Jesus, porque eu não sei quando é a minha e quando é a tua senha. Vai chegar a hora que você vai chegar diante de Jesus e ele vai dizer o que você tem na tua mão. O tempo é agora. O campo já está pronto. Já está maduro. Esperando a colheita. Quantas pessoas à tua volta que não conhecem Jesus? Quantas pessoas na tua casa que não conhecem Jesus? E você está pronto para ir e deixar que ela se perca? Jesus está voltando. Corre, apressa-te. O tempo é hoje. Não dá tempo de esperar você ter tempo. Talvez quando você chegar no teu tempo, não tenha mais nenhuma colheita para você fazer. E você vai sair de mãos vazias. Jesus está falando para mim e para você. Tu me amas mais do que tudo na tua vida? Vamos erguer as mãos aí. Oh, glória. Apacenta as minhas ovelhas. Demonstra trabalhando. Demonstra servindo. Demonstra cuidando. Apacenta as minhas ovelhas. E eu quero dizer para você que obediência retardada é desobediência. Jesus chama a gente agora. E você diz, Deus, eu vou dar um tempo. Deus, eu vou esperar. Deus, eu vou orar para ver se é isso mesmo. Jesus está te chamando. Obediência retardada é desobediência
Porque quando tem que ser no nosso tempo, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar em pé.